todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sou irmã Jaqueline, da cidade de Eleições Paulistas. Vou estar abordando com vocês um tema psicologia aplicada à nutrição. Aqui está uma breve descrição sobre, né? Além da alimentação, ela toca a alma, ajudando a entender as emoções por trás de cada escolha e promovendo um cuidado integral onde mente e corpo se encontram para alcançar o verdadeiro bem-estar. A Organização Mundial da Saúde, OMS, em 1956, definiu a saúde de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou enfermidade. Eu trouxe essa frase da OMS, essa definição de saúde, porque por muitas vezes a gente entende saúde como só se alimentar bem, né? E aqui ela nos diz claramente, né, que é um bem-estar físico, mental e social. Para que nós sejamos saudáveis, dependemos que todos eles estejam alinhados, né? Como se diz na homeostase, o equilíbrio da saúde. Isso aqui também alguns distúrbios alimentares, né? Que hoje em dia tem acontecido muito em nosso meio desde muito tempo, mas por vezes é passado desapercebido por cada um de nós. Aqui é a anorexia nervosa, um transtorno alimentar caracterizado por distorção de imagem, a qual o indivíduo sempre tem a percepção que precisa se alimentar menos, para que perca peso e não engorde sempre que já está abaixo do peso. Além disso, quando ele se alimenta muito em situações de gatilho, acaba se sentindo culpado, por vezes usam de estratégias purgativas, no intuito de vomitar o alimento ingerido, ou usar outros métodos como os laxantes, diuréticos e venenos. Alguns anoréxicos podem também fazer práticas extremas de exercícios físicos ou jejum por longas horas. Já a bulimia, tem muitas pessoas que não entendem a diferença da bulimia e da anorexia, né? Que eu trago aí um pouco das respostas. Bulimia é basicamente a mesma coisa que a anorexia, com uma diferença. Né? Na bulimia a gente tem mais compulsões alimentares e por vezes é mais desapercebida aos nossos olhares, porque a pessoa não está mais visualmente, a gente olhando ela, a gente não vê ela muito magra, talvez pálida, com a pele seca, que é uma das descrições da anorexia. Na bulimia, a pessoa às vezes está ali com um peso que a gente olha, está até normal, mas tem compulsões alimentares, pessoas que comem ao extremo. Um extremo, irmãos, que não é simplesmente você chegar na pizzaria e comer 10 fatias de pizza, é muito mais que isso. A compulsão alimentar, ela é muitas calorias a mais. Essa é a diferença, né, de quem tem a bulimia nervosa, e ela faz as mesmas coisas. A pessoa que tem a bulimia, ela faz as mesmas coisas referente a fazer uso de laxantes, induzir vômitos. Além da anorexia e bulimia, eu queria trazer também para vocês um pouco de um artigo muito importante. Quem quiser, inclusive, depois ler ele completo, ou eu vou estar passando para quem quiser. Ele fala um pouco sobre um tema que diz assim: quando a minha mãe diz que é gorda. Vou dar um breve resumo dele para vocês entendam um pouco. Uma moça chamada Kate escreve uma carta para sua mãe, depois de muitos anos, né, já que tinha se passado, de quando ela descobriu que ela era gorda, feia e horrorosa. Com 7 anos, Casey, juntamente com a sua mãe, se arrumando para ir numa festa, a mãe olha para ela e fala: como você é magra e linda. E Casey olha para a mãe e fala, na verdade a mãe fala assim: eu sou feia, gorda e horrorosa, né? E a filha fica perplexa. Ela fala: não, mãe, você não é gorda. E a mãe responde: eu sou gorda, e sou gorda desde criança. Daí então, Casey começa a olhar para a vida de uma forma diferente. Porque se a mãe diz que é feia, gorda e horrorosa, e mães não mentem, certamente ela estaria falando a verdade. E ela cresce com isso em sua mente, de que a mãe era feia, gorda e horrorosa, e isso era culpa da própria mãe. Porque apesar da mãe ainda falar sobre
era gorda, feia e horrorosa, o pai também falava muito. E certo dia ela presencia uma cena que deixou ali marcada na memória dela, aonde o pai vira para a mãe dela e fala: meu Deus, Jean, calorias consumidas versus calorias gastas, é só fechar a boca. E nisso a mãe de Casey leva em consideração sempre as falas do pai e começa a fazer ali dietas restritivas, como diz a Nutri, exageradas. A filha vê a mãe comendo num pratinho de sobremesa em vez de comer num prato normal, como todas as outras pessoas. E conta que as lágrimas da mãe se misturam no meio daquela dieta. E mesmo assim, ela não consegue perder peso. Os anos vão se passando e Casey já tinha afirmado em sua cabeça que a mãe era gorda, feia e horrorosa, e automaticamente ela se tornaria feia, gorda e horrorosa. Porque a mãe dela, desde criança, ela seria no futuro. Quando Casey cresce e ela percebe que ela criou dela uma imagem distorcida por conta do que foi passado para ela de geração, inclusive foi de geração em geração, porque a mãe de Casey já enfrentava muitas dificuldades. A mãe dela passou isso para ela. Quando o pai dela larga da mãe, a avó dela vira para a mãe e fala: por que ele largou de você? Você se cuida bem? Só está um pouco acima do peso? Então isso era passado de geração em geração, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente passa para os nossos filhos, porque só falar que o nosso filho é lindo não vai adiantar se você se olhar no espelho e não dizer a mesma coisa na frente do seu filho. Casey deixa uma frase para sua mãe nessa carta, eu queria também deixar ela aqui. Mas eu estava errada, mãe. Hoje eu entendo o que é crescer em uma sociedade que diz para as mulheres que a beleza delas é o que mais importa, e ao mesmo tempo define padrões estéticos absoluta e eternamente fora de alcance. Eu também entendo a dor que é internalizar essas mensagens. Nós acabamos nos tornando nossos próprios carcereiros e nos impomos punições sempre que não conseguimos chegar lá. Ninguém é mais cruel com o músculo do que nós mesmas, mas essa maluquice precisa acabar, mãe. Aqui a Casey põe um basta nesta carta em relação a tudo que ela viveu quando ela se depara com a sua própria filha. E ela não quis passar para mais essa geração essa imagem distorcida de si própria, né? Nós temos biotipos diferentes. Cada pessoa tem um. Deus nos deu e Ele é perfeito, né? Ainda falando hoje mais cedo aqui no café da manhã sobre esses biotipos, temos 3 tipos de biotipo. Biotipo ectomorfo, mais magrinho, assim, um pouquinho mais retinho. O biotipo mesomorfo, que é um biotipo assim, que até consegue uma musculatura com mais facilidade, mais encorpadinho. E o endomorfo, que é um corpinho mais arredondadinho, e cada biotipo desse é um metabolismo diferente. Uns com mais facilidades para engordar, outros menos facilidades. Mas o ectomorfo nunca vai ser um endomorfo. E o endomorfo nunca vai ser um ectomorfo. A gente tem que entender e compreender o nosso biotipo para que a gente inicie, talvez, uma melhoria dele. E compreender, por que eu trouxe esse artigo hoje aqui para vocês, um pedaço dele, para vocês entenderem. A gente precisa primeiro entender quem somos e amar o que nós somos diante de Deus em primeiro lugar, porque Ele nos criou assim. É a forma mais maravilhosa e perfeita. Aí vocês podem perguntar, Jaque, o ectomorfo, o mesomorfo, o endomorfo, qual que é o melhor? Não existe o melhor. Cada um tem o seu biotipo. Todos são bons diante de Deus, porque foi Ele que criou. Cada um vai ter uma forma diferente de se adaptar a hábitos alimentares, exercícios físicos, porque é necessário uma melhoria. Só que eu trouxe o artigo no intuito de que nós entendamos uma coisa. Conforme o que ela relata da mãe, a mãe era talvez uma possível biotipo endomorfo. Ela nunca vai ser uma pessoa muito magrinha. Mas enquanto ela não se aprende a amar os
seu biotipo para melhorar aquilo que precisa ser melhorado, porque nós temos que ter consciência que existe anorexia, existe bulimia, existe compulsão alimentar, existe pessoas com distorções de imagem. Eu estou falando sobre distorções de imagem, mas a pessoa precisa primeiro aprender a se amar para melhorar aquilo que já é bom, entender que já somos bons diante de Deus para poder aí ter uma evolução, porque nós somos uma constante restauração e nós precisamos diariamente mudar os nossos hábitos para melhor. E como nós podemos mudar para melhor? Entender, nos amar. E aí, por que essas dietas restritivas desta mãe nunca funcionavam? Porque ela não fazia porque se amava, mas ela fazia porque se odiava. E ela fazia na força do ódio, né? Essas dietas que se diziam milagrosas e não funcionavam e nunca funcionou para ela, é porque ela não se amava, para entender que ela teria que melhorar o que já estava bom, né? E não só porque ela precisava mudar, porque alguém falou para ela a vida inteira que ela teria que ser da forma que a sociedade diz que tem que ser, porque a sociedade nos diz que temos que ser iguais, um corpo deslumbrante, mas cada um tem o seu perfil, tem o seu biotipo. Aqui tem alguns alimentos, né, para a saúde mental. Vou ser breve, peguei de um artigo, já vou logo dizendo, né? Semente de chia e linhaça, né? Isso aqui são tudo alimentos, irmãos, que são bons para a mente. Kiwi, né, consumir um pouco antes da ceia. Frutas, verduras, legumes, hortaliças, grãos integrais, carnes magras, peixes, né, com atum e sardinha, ovos, feijão, produtos lácteos desnatados, azeite de oliva extra virgem, macaxeira, batata, inhame, chocolate meio amargo, comer um pedacinho, assim, bem devagarzinho. Se não é o meio amargo que você quer, também não tem importância. Come um outro dia, não tem importância. Não seja extremista com as suas dietas, né? No dia que você sentir desejo, uma vontade de comer um negócio diferente, come. Ai, mas eu tenho o dia do lixo. Gente, para com esse negócio do dia do lixo. Come no dia que dá vontade. Por que se é o dia do lixo não tiver com vontade? O dia do lixo é o ditado que o povo inventou, né? E água, bastante água. E eu deixo aí uma frasinha que a gente que é nutriama, né? Que o seu remédio seja o seu alimento e o seu alimento seja o seu remédio.